Olá, pessoal do 8º ano. Na aula de hoje nós continuamos, então, trabalhando sobre a concordância verbo-nominal, a primeira parte, e encontra-se no capítulo 13 do livro. Lembrando que quando se trata da concordância verbo-nominal, nós temos uma regra geral que orienta que todos os elementos da frase precisam estar interligados, combinando e concordando entre si. Quando se trata da concordância verbal, nós temos que lembrar que trata-se da concordância do verbo com o sujeito e a nominal, quando nós temos os substantivos, os artigos, pronomes adjetivos que precisam concordar entre si. E quando há, então, essa concordância entre todos os elementos, temos o que chamamos de concordância verbo-nominal. Eu vou resolver com vocês alguns exercícios referentes ao assunto. O primeiro deles é o 5 da página 294, então vocês podem também acompanhar. Releia o seguinte item. Com base na análise de 3.000 pacientes, cientistas alemães concluíram que a poluição atmosférica gera inflamação e favorece a resistência à insulina, situação que precede o diabetes tipo 2. Nós temos 3 verbos que já estão em destaque, o que significa que a nossa análise será levando esses verbos em conta. Então, na letra A, nós temos, no primeiro período desse trecho, o verbo concluíram apresenta-se no plural. Identifica o sujeito a que ele se refere. Então, aqui temos que voltar para o texto e verificar. Então, nós temos o concluíram aqui e cientistas alemães concluíram. Então, quem concluíram? Cientistas alemães. É o sujeito dessa estrutura. Na letra B, porque os verbos gera e favorece foram usados no singular, voltando a poluição atmosférica gera inflamação e favorece a resistência à insulina. Então, é justamente porque que eles estão no singular. Fazem referência à poluição atmosférica, que é o sujeito. Então, por essa razão, é que os verbos também ficam no singular. O exercício 6 da página 294. Reescreva as frases, pluralizando os sujeitos e realize as mudanças necessárias para que seja preservada a concordância entre os termos da oração. A letra A. A indústria é necessária, mas precisa buscar formas menos poluentes de atuação. O sujeito é a indústria. Então, as indústrias são necessárias, mas precisam buscar formas menos poluentes de atuação. Como vocês sabem, o sujeito foi para o plural, consequentemente o verbo aqui também foi para o plural e a palavra que expressa a característica relacionada ao sujeito também precisa ir para o plural. Da mesma forma que o verbo também, como ele faz referência às indústrias, que é o sujeito, também precisa ir para o plural. Então, nós faremos isso com as demais questões também. Letra B. A emissão de gás na atmosfera precisa ser controlada. Então, fica as emissões de gases na atmosfera precisam ser controladas. Como o sujeito está no plural, o verbo também precisa estar no plural e o termo que caracteriza também. Letra C. Cada cidadão precisa fazer a sua parte consumindo menos para viver melhor. Então, aqui nós podemos até alterar de forma que a estrutura fique no plural. Todos os cidadãos precisam fazer a sua parte consumindo menos para viver melhor. Na letra D,
A criação de gado é responsável por 18% da poluição atmosférica. Então fica, as criações de gado são responsáveis por 18% da poluição atmosférica. Letra E. A dieta vegetariana contribui diretamente para a preservação do meio. Então, no plural fica, as dietas vegetarianas contribuem diretamente para a preservação do meio. O exercício 7, da página 295. Para cada oração, um comando diferente foi dado. Reescreva as sentenças, fazendo as alterações necessárias para manter a concordância adequada. A. A campanha foi aprovada, falta apenas a inclusão dos logos dos patrocinadores. E o comando é, exclua a palavra inclusão. Então, nós temos que excluir inclusão. Fica então, a campanha foi aprovada, faltam apenas os logos dos patrocinadores. Como os logos ficou aqui no plural, então o verbo também precisa estar no plural. B. Os resultados das últimas pesquisas revelam pouca atuação política nas causas ambientais. Substitua atuação por envolvimento. Então, aqui nós temos que trocar este termo aqui por outro. Então, vai ficar: os resultados das últimas pesquisas revelam pouco envolvimento político nas causas ambientais. Trocamos, então, o pouco, que foi para o masculino, político também foi para o masculino. Então, houve a alteração. C. De todos os participantes, apenas 1% estavam munidos de bandeiras da ONG. Então, aumenta o percentual para 5%. Temos que trocar 1% por 5%. Então, fica, de todos os participantes, apenas 5% estavam munidos de bandeiras da ONG. O exercício 8 da página 295 traz informações importantes em relação aos verbos impessoais, que são aqueles que indicam fenômenos naturais, verbo chover, trovejar, etc., vários outros também. O verbo haver com sentido de existir, os verbos fazer e haver indicando tempo transcorrido. E os verbos se flexionam para concordar com o sujeito da oração. Essa é a regra geral. Porém, ao considerar que os verbos impessoais não têm nenhum sujeito como referente, eles não serão pluralizados. Nós já vimos isso quando tratamos sobre os tipos de sujeito. Tendo isso em mente, complete as frases com o verbo entre parênteses. Na letra A, chover. Então, chover no sentido literal é um verbo impessoal. Então, fica: choveu 2 noites seguidas. Na letra B, visitei a fazenda, o verbo fazer, 5 anos. Então, aqui também, indicando tempo transcorrido, ele fica no singular. Visitei a fazenda faz 5 anos. Mesmo que 5 indique plural, porém aqui, quando passa a ideia de tempo transcorrido, nós temos que usar o verbo na sua forma impessoal, portanto, ele não sofre alteração, ele fica no singular. Letra C. O verbo haver. Há tanta poluição que o céu está cinzento. Na letra D, havia muitos carros parados naquela estrada ontem. Então, também, aqui, o verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular, mesmo que aqui nós tenhamos o plural. Letra E. Todos sabemos que há muitos motivos para preservar. Então, aqui, levando sempre em consideração essa regra em relação à flexão dos
verbos impessoais. A tarefa que vocês deverão realizar referente a essa aula, exercícios 1 até 6 das páginas 296, 297 e 298. E o que vocês precisam postar no AVA são os exercícios resolvidos da página 298. Então, farão das 3 páginas, porém o que vocês precisam enviar através do AVA ou postar no AVA são os exercícios da página 298. Por hoje era só e até a próxima.